Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus, né? Esse Evangelho maravilhoso. Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, podendo dividir esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento, o conforto, tá bom? E que a semente do Evangelho de hoje possa brotar em nossos corações e dar assim bons frutos, tá bom? Bom, quando nós nos colocamos, minha gente, a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, nós somos, assim, imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar bastante iluminado, bastante harmônico, com muita luz. E quem nos dá essa certeza, minha gente, é o próprio Cristo, onde ele disse assim: onde estiver duas pessoas ou mais falando em meu nome, eu lá estarei. Então, minha gente, tenham certeza, Jesus está conosco nesse momento. Então, aqueles que quiserem colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a serenar os pensamentos, deixando as atribulações do dia de lado. Vamos sentindo a energia que vem do alto, sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido, que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecer imensamente a toda a espiritualidade amiga, aos médicos do espaço, que já fazem presente, já está ao lado de cada um de nós, derramando o remédio necessário para a nossa saúde. Vamos agradecendo a presença de Maria, que nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade, serenidade. E agradecer ao Mestre querido. Obrigado, meu irmão, pelo teu Evangelho bendito e redentor. Esse Evangelho que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecer. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado, Pai, pelas refeições que fizemos. E obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita do trabalho. Obrigado também, Pai, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, mas perdoa, Pai, na medida que eu perdoo os meus devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e nos livre sempre, Pai, de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Jesus. Muito bem. Mais harmonizados, né? Mais tranquilos. Vamos, então, dar início ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje, nós vamos fazer um estudo sobre a parábola da figueira estéril. Uma parábola muito interessante, viu, gente? Essa passagem está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, no capítulo que tem por título A Fé que Transporta a Montanha.
No Novo Testamento, nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 12, 14, 20 e 23. Tá bom? Então, para que nós possamos compreender melhor essa passagem de Jesus, nós vamos ter que retroceder um pouquinho alguns versículos do capítulo 11, lá do Evangelho de Marcos, tá bom? Os versículos do capítulo 11 narra o último domingo, né, a última semana de Jesus em Jerusalém, como um ser encarnado, tá certo? Nos versículos de 1 a 11, narra que Jesus, chegando próximo de Jerusalém, ele manda 2 discípulos a uma aldeia vizinha e trazer um jumentinho que nunca foi montado. Então, trazido o jumentinho, Jesus joga suas vestes sobre ele e o monta, e segue em direção a Jerusalém. E muitos que acompanhavam estendiam suas vestes pelo caminho, outros colocavam ramos de palmeiras, né, diante do caminho. Os que iam na frente e os que seguiam gritavam: Hosana, que quer dizer o que salva, bendito seja o que vem em nome do Senhor. E sobre a glória, Jesus entrou em Jerusalém, olhou para o templo, olhou ao seu redor, mas como já era um pouco tarde, Jesus saiu do templo, chamou os 12 apóstolos e eles voltaram para uma cidadezinha chamada Betânia, que fica bem próximo de Jerusalém. Então, no capítulo 12, versículo 12 também, é narrada a parábola que diz assim: No dia seguinte, ao sair de Betânia, teve fome. E vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se nela encontraria algo. Então, dirigindo-se a ela, nada encontrou, pois não era tempo de figo ainda, né? Então disse Jesus à figueira: Nunca mais ninguém come frutos de ti. E os discípulos ouviram aquilo, né? Então vamos fazer uma pausa aqui na parábola, para que a gente possa poder estudá-la, tá certo? E compreendê-la também, né? Então vamos retornar então ao início da parábola. Está escrito então lá: No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. Na cidade de Betânia morava Lázaro, o ressuscitado, e as suas 2 irmãs, Marta e Maria. E Jesus, normalmente, quando ele fazia a sua pregação nessa região, ele usava a casa de Lázaro como uma pousada, né, uma hospedagem. Ele era muito bem recebido ali. E Marta e Maria eram, assim, muito preocupadas com a alimentação, tanto de Jesus como dos apóstolos. Muito bem. Então, sendo assim, eles não saíram da casa de Lázaro sem estarem bem alimentados. Não é certo? Então, vejam a parábola. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, a parábola diz: teve fome. Se eles saíram alimentados da casa de Lázaro, qual era, então, a fome de Jesus? Muito bem, vamos investigar isso daí. Paulo, lá na sua carta aos Gálatas, ele diz assim: o alimento do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a afabilidade, a bondade, a fidelidade e a mansidão. Olha que Paulo retrata a fome e a sede do Espírito com o amor. Madre Teresa de Calcutá, antes dela deixar o convento, quando ela orava ali aos pés da cruz, né, ela ouviu Jesus dizer assim: tenho sede. E ela questionou-se: qual era a sede de Jesus? Então ela recordou daqueles momentos, né, do vinagre e do aloés que era umedecido num pano e levado aos lábios de Jesus, né, através de um tecido molhado, que era colocado na ponta de uma lança, né?
Então ela se perguntou novamente: o que que eu estou oferecendo para Jesus para matar a sua sede? Então, gente, naquele momento, diante de uma reflexão fabulosa, nasceu ali a grande cristã corajosa, que enfrentou assim todas as dificuldades que dominavam as religiões indianas e até da própria igreja, e passou a viver a caridade viva, passou a se dedicar a matar a sede de Jesus. Então vamos voltar à parábola, que diz assim: e vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se algo nela encontraria. Dirigindo-se a ela, nada encontrou, senão folhas. Pois não era tempo de figo mesmo, né? E Jesus disse a ela: nunca mais como um fruto de ti. E os apóstolos ouviram aquilo. Quando nós ouvimos essas palavras de Jesus, nós temos assim a impressão de que Jesus está amaldiçoando a figueira. Não é verdade? Mas não é nada disso. Jesus, sendo um ser assim, todo bondade, todo amor, ele jamais poderia amaldiçoar alguém ou alguma coisa. Não é verdade? Jesus, na parábola, gente, se utiliza da figueira que é estéril, porque ele sabia que a figueira era estéril. Tá? Então, ele se utiliza dela para ensinar a humanidade. Então, vamos lá. Vendo ao longe uma figueira com folhas, vê o que esse ali? Uma figueira bonita, uma figueira frondosa, atrativa, não é verdade? Então ele foi ver se nela encontraria algo. E dirigindo-se a ela, nada encontrou, senão folhas. Ou seja, a figueira era bonita, só por fora. Ela não oferecia absolutamente nada. Não era uma árvore que produzia frutos, porque ela é estéril. Mas daquele ponto, próximo da figueira, se via ao longe o templo de Jerusalém, que era um templo muito bonito, um templo atrativo, né? Então, olhando para o templo, dirigiu-se para lá, para ver se encontrava alguma coisa. Porém, também nada encontrou. Ou seja, era um templo muito bonito por fora, mas não oferecia nenhum fruto. Era um templo inútil. Então, entrando Jesus no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. E ensinava ele, dizendo: não está escrito que a minha casa será chamada casa de orações de todas as nações? Mas vós fizeste dela um covil de assaltantes. Aquilo parou o templo. E os sumos sacerdotes e os escribas que estavam presentes no local, ouvindo isso, ficaram temerosos com as palavras de Jesus. Pois essa maneira de agir por parte de Jesus ameaçava o grande comércio deles. E dessa forma, então, eles procuraram, de alguma forma, destruir Jesus. Porque eles ficaram muito, mas muito impressionados com os ensinamentos de Jesus. Muito bem. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versículos 1 e 2, conta, né, que está grafado lá, né, que tendo Jesus saído do templo e estava caminhando com os seus discípulos, e eles se aproximaram de Jesus e passaram a mostrar-lhe as edificações do templo, porque era uma coisa espantosa mesmo, era uma coisa muito linda. E um dos discípulos disse a Jesus, né, mestre, vê que pedras, olha que construções. Jesus sabiamente disse aos apóstolos: vedes tudo isso? Todas essas grandes construções? Em verdade, eu vos digo,
dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Então, gente, da mesma forma que a figueira secou por não dar frutos, acontece a destruição de Jerusalém 70 anos depois que o Cristo morreu. Conforme disse Jesus, não ficou pedras sobre pedras. A figueira seca, ela é uma parábola, é uma alegoria, é um símbolo empregado por Jesus para afirmar que, infelizmente, os judeus apenas aparentavam a ideia de um povo fervoroso. Mas, na verdade, aquela fé que eles apresentavam não produzia nenhum fruto moral e nenhum fruto espiritual. Infelizmente, o louvor que o povo derramou sobre Jesus no domingo de Ramos, na entrada no templo em Jerusalém, não foi porque o reconheceram como o Cristo Salvador, o Salvador enviado por Deus. Eles o saudaram porque o seu desejo era por um libertador, por um líder montado num cavalo e que empunhasse uma espada sanguinolenta, para que pudessem guiá-los numa revolta contra Roma, né? Mas Jesus, ele entra em Jerusalém majestosamente montado num jumentinho, que é o símbolo da simplicidade e da humildade. E ele entra montado nesse jumentinho, empunhando a espada do amor, para que nós pudéssemos lutar, gente, contra os inimigos que estão dentro de cada um de nós. Inimigos esses que estão disfarçados como orgulho, egoísmo, ganância, inveja, maledicência e avareza. Gente, a religião do Cristo é a religião da caridade, é a religião do amor, é a religião do Espírito, é a religião da verdade. A fé que o Cristo preconizou não foi uma fé em dogmas, não, de jeito nenhum, mas sim uma fé na vida eterna, a fé na existência de Deus, a fé com a convicção da necessidade de se praticar a caridade e se praticar o amor ao próximo. Essa é a fé que Jesus preconizou. Então, aquele que tiver essa fé, aquele que souber adquiri-la, tudo que pedir em suas orações, sem dúvida receberá. A figueira, minha gente, é um fruto. A figueira sem fruto, né? Vamos dizer assim, é uma praga do reino vegetal. Porque ela não produz nada. Assim como os egoístas, os orgulhosos, os avarentos, são a praga da humanidade. A espiritualidade nos alerta que o orgulho e o egoísmo é a maior chaga da humanidade, porque não dão frutos. Só possuem beleza externa. E Jesus disse assim: conheceis a árvore pelo fruto. E qual que é, gente, o fruto que nós estamos produzindo? Vamos parar e vamos refletir sobre isso. Qual é o fruto que nós estamos produzindo para matar a fome e a sede de Jesus? Vamos refletir então sobre isso. Lembrando das palavras de Paulo, o grande apóstolo: o alimento do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Esse é o alimento do Espírito. Então, que através do amor ensinado por Jesus, que nós possamos produzir bons frutos. Jesus disse: faça brilhar a sua luz através das suas boas obras. Então, gente, vamos refletir bastante sobre o que nós estamos fazendo
para alimentar essa sede de Jesus, essa fome dele, tá? Para que nós possamos ser vistos como uma árvore que dá bons frutos. Que nós possamos, então, fazer uma grande reflexão sobre todos esses ensinamentos do Cristo, né? Muito bem. Então, vamos assim, encerrando o nosso Evangelho, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre querido, por essa luz imensa que Ele derrama sobre nós nesse momento. Que essa luz possa passar pelo nosso corpo como um scanner, fazendo a reestruturação de todas as nossas células, deixando assim o nosso corpo saudável. Nós vamos te rogando, Pai, que essa luz bendita possa chegar à mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito. Que essa tua luz, Pai, possa alcançar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa tua luz bendita, Pai, possa alcançar as penitenciárias, os hospitais, os asilos, os orfanatos, os manicômios. Permita, Pai, que essa tua luz bendita possa chegar na casa dos nossos familiares e que ali possa tocar cada coraçãozinho, despertando o amor, a compreensão e o perdão. Que um pouco dessa luz, Pai, fique conosco, para que tenhamos força, coragem e perseverança na nossa transformação interior. Pai, nós te pedimos que essa luz possa ficar lá na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto-socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Que assim seja. Quero agradecer a todos pelo carinho, pela paciência, desejar a todos uma semana maravilhosa, uma semana fantástica, e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Então, uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.